Olá pessoal, no vídeo de hoje trouxe mais uma convidada especial da área da saúde para agregar mais conhecimento acerca da profissão de fisioterapeuta. O nome dela é Josiane Chichito. Seja muito bem-vinda, Josi. Muito obrigada. É um prazer estar aqui agregando a minha vivência, a minha trajetória como fisioterapeuta. Espero poder trazer um pouco dessa vivência e acrescentar na vida de vocês. Pois então vamos começar falando como se deu a escolha da tua profissão. Quais foram os gatilhos que te fizeram decidir por ser fisioterapeuta? Acredito que tenham sido dois pilares básicos. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai sofreu um acidente, precisou fazer uso da fisioterapia, que há 50 anos atrás era rudimentar, e eu cresci vendo meu pai com dificuldades para caminhar, usando bengala, e isso me fez pensar o quanto eu poderia ajudar as pessoas trabalhando nesse segmento. E outra situação foi a dança, que me acompanhou desde os 9 anos. Eu sempre tive uma relação muito grande com o meu corpo, através do balé clássico. E quando então tive que optei pela fisioterapia, que eu podia então auxiliar as pessoas com a reabilitação e também continuar com trabalhos corporais, que são inúmeros. A fisioterapia tem um leque imenso de trabalho, que pode se estender a inúmeras áreas, podemos falar inclusive sobre claro. isso. E assim, na trajetória da tua profissão, então tu pôde ter experiências com várias abordagens da fisioterapia, ou tu logo já sabia aquilo que tu queria atuar? Eu vivenciei todas as especialidades, todas as áreas, porque antes de se formar, nós precisamos passar por todos os estágios, tanto da fisiorrespiratória, a parte da neuro, da estética, do esporte, a fisioterapia esportiva. E aos poucos eu deixei as coisas irem acontecendo, aos poucos eu percebi que eram duas coisas que me interessavam. Era o trabalho corporal, as afecções relacionadas com a coluna, e assim foi se dando, mas as coisas não culminaram nesses dois pilares que eu digo que me interessaram. Eu precisei vivenciar trabalho em APAE, eu trabalhei com excepcionais, crianças especiais, fiz cursos de formação específico, logo em seguida que me formei, para trabalhar com crianças especiais. Não segui nesse segmento. Fiz uma especialização com um bailarino em cadeias musculares, com Ivaldo Bertazzo, ele tem uma projeção atualmente gigantesca, e ele me ensinou uma abordagem corporal interessantíssima, eu usei muito, mas eu trabalhei em hospitais quando me formei, trabalhei em consultórios com amigas de fisioterapia, e aos poucos fui migrando para atendimento individualizado, que é o que eu faço há aproximadamente 25 anos. Eu trabalho a domicílio, atendo os meus pacientes em casa, levo os equipamentos de fisioterapia. Como eu disse, atuo nesses dois pilares, que trabalho com a coluna, principalmente as afecções de coluna, lesões esportivas. Trabalho muito com terceira idade, porque as pessoas estão envelhecendo, estão ficando mais velhas com o avanço da medicina, então trabalho muito com terceira idade, e com esse segmento que é o Pilates de solo. Dou aula numa academia de Pilates de solo, também a domicílio, que é o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês e que a Márcia está divulgando dentro dessa plataforma. Da plataforma Restaure-se, ela é uma das colaboradoras, uma das profissionais da saúde, que essa plataforma temos psicólogo, nutricionista, nutricionista da área comportamental, que não sou eu, é a Isadora. Então, busco trazer profissionais para
Porque a saúde, né, Josiane, a longevidade, a qualidade de vida, o bem-estar é multifatorial. Ele não está na mão do médico ou do nutricionista, não. São todos esses profissionais que agregam valor, né, e conhecimento, como hoje tu estavas aqui fazendo uma demonstração de pilates de solo, como requer um equilíbrio, uma força, né, que tu sempre fala aqui da usina de força, né, eu percebi que o pilates, ele parece ser uma coisa fácil, suave, mas ele contrai bastante essa parte aqui abdominal para ter força, né, no domínio do movimento. E tu acha que esse tipo de exercício está ao alcance de todos fazerem? Porque quando uma pessoa é magra, né, parece que tudo fica mais fluido. Mas se uma pessoa acima do peso quer fazer pilates, ela tem o mesmo rendimento? Com certeza. O pilates ele veio para atender um público desde a infância até a terceira idade. Por quê? Porque existe uma progressão no trabalho. O pilates ele tem os exercícios para iniciantes. À medida que tu vai trabalhando esses exercícios, vai conseguindo realizá-los, se migra para os exercícios intermediários e depois para avançado. Não importa se está acima do peso, consegue realizar, inclusive consegue sentir o benefício da redução das dores quase que imediatamente. Ai, que interessante. Tu acompanhaste por acaso alguma pessoa, alguma evolução, assim, como tu falou, trabalha bastante com terceira idade, né? Até a gente estava conversando sobre a neuroplasticidade, né? De começar logo a fazer uma reabilitação, pessoas que passaram por processos cirúrgicos ou um sedentarismo grande, né? Porque hoje em dia as pessoas trabalham muito sentada, é carro, é ônibus, é sentado. E eu percebo até pelo meu próprio pai, que tem 74 anos e começou agora a fazer exercício físico, eu percebo assim que ele ainda não tem uma consciência corporal, de saber localizar, quando fala assim, abdômen nas costas, ombro para baixo, essas coisas de se colocar no lugar é uma coisa que, né, demora um pouquinho, né? Demora, com certeza. E isso que é rico no Pilates, é rico porque tu me pedisse um exemplo. Isso. Eu dou aula em academia, então o público é variado, tem jovens fazendo aula, tem pessoas da terceira idade. Misturado na mesma sala de aula. Então isso é que é rico, ver as pessoas evoluindo sem ter o mínimo entendimento do método, aos poucos vão se apropriando do seu próprio corpo, da sua própria estrutura e dizem para mim, mas eu não consigo fazer esse exercício, é muito difícil me colocar na posição, mas não precisa necessariamente se colocar na posição exata, se coloca numa posição anterior àquela, mas consegue realizar o exercício, e isso é que é interessante. E tenho alunas, tem uma senhora que eu atendo, muito, muito interessante o caso dela, ela chegou e disse, olha, eu não consigo me sentar no chão para fazer o pilates de solo, então vamos adaptar, eu tenho hérnia de disco, eu tenho artrose no quadril, o médico me impediu de fazer esse exercício, esse, eu disse, tá, calma, vamos por partes. Ele te impediu porque tu tens dores. Então vamos trabalhar com o grande grupo, que não é fácil, numa aula coletiva, onde tem várias patologias, vários problemas. Vamos começar, tu vai acompanhar a aula, enquanto eu dou os exercícios para tu vai fazendo outro tipo, um pouco aquém destes, e vai evoluindo. Ela começou num banquinho baixinho de borracha, porque ela não conseguia se sentar no chão. Com o tempo ela conseguiu se sentar no chão e hoje ela está há 5 anos comigo, hoje ela faz todos os exercícios. Claro que não com uma perfeição, mas ela faz todos os exercícios e o melhor de tudo, sem dor. Isso é que é interessante, com mobilidade, com elasticidade, ela consegue olhar para ela e dizer,
como eu melhorei. Coisa boa, coisa boa. E às vezes até largam medicações, né? Analgésicos. Mas Sai os analgésicos e entra o analgésico natural por estar movimentando o corpo, lubrificando, né? Sim. As articulações. Sim, com certeza. E o Pilates, ele proporciona uma hipertrofia muscular? Não, o Pilates ele não proporciona hipertrofia. Hipertrofia é com carga, tem que haver uma progressão da carga e isso se faz lá na musculação, o que não invalida o Pilates. São fibras musculares diferentes. Existem as fibras brancas, num músculo só, existem fibras brancas, fibras vermelhas. Existem as fibras estáticas, que são as fibras da postura, e as dinâmicas, que são as fibras do movimento. O Pilates trabalha com as duas, mas ele não faz essa micro-ruptura das fibras que a musculação faz com a progressão da carga. Por isso que o músculo fica volumoso. Mas as bailarinas que começaram a fazer Pilates, por lesões, inúmeras lesões, pelo esforço excessivo e a força excessiva, pensem, elas têm que ficar apoiadas numa estrutura mínima, que é o tornozelo, a força que elas têm que fazer para se manter. Inúmeras lesões, com o tempo, foram tendo. O Pilates reabilita. Por quê? Porque ele trabalha aquelas fibras musculares profundas que a musculação não trabalha. Inclusive, eu quero ilustrar, aqui posso ilustrar, Claro, à vontade. uma situação em que porque o Pilates foi trazido para o Brasil por uma baiana. E o Popó foi convidado, o Popó é um boxeador, todos devem saber pelo nome, a fazer uma aula de Pilates. Foi convidado por ela para fazer uma aula de Pilates. E ele deu risada, ele achou muito engraçado, porque com certeza ele iria achar tudo muito fácil. E ele foi desafiado e quando ele começou a realizar os exercícios dele, o abdômen dele tremia. E no final dos exercícios ele disse: me desculpa, mas todo o pensamento que eu tinha a respeito do Pilates foi à tona. Eu respeito o Pilates realmente é um exercício bastante importante e bastante interessante. Por quê? Porque aquelas fibras que ele trabalhava na musculação não eram as mesmas fibras que são as profundas que se trabalha no Pilates. Essa é a parte interessante, poder juntar as coisas, né? Eu diria que são complementares, um não exclui o outro, as duas coisas são importantes, Sim. né? Mas, por exemplo, a pessoa que começa a fazer Pilates, por exemplo, como na plataforma Restaure-se, que é em casa, no seu tapetinho, né? Com o próprio peso do corpo. É natural que se queira evoluir, certo? E eu conheço também academias de Pilates que é cheio de aparelhos, de molas, de, né, coisas de se pendurar para deixar mais dinâmico, mais difícil o exercício. Talvez ali possa ocorrer uma hipertrofia também, ou não? Por causa das resistências. Da resistência das molas. Acontece, sem dúvida nenhuma, ganho de força. Ganho de força, sem dúvida nenhuma. Hipertrofia, não. Eu achava que o ganho de força era vinculado à hipertrofia e não é. Não. Volume, né? Hipertrofia, sinônimo de volume. Volume, braço que cresce, coxa que cresce, né? Tudo. Mas uma pessoa pode ser forte, mais forte até do que outra, sem ter o volume. É isso? Exemplo, as bailarinas. Pode-se ter um braço torneado, uma coluna com a musculatura bem definida, sem ter hipertrofia, sim. Patinadoras de gelo, eu acho lindo também, sim, né? Sim, com certeza fazem Pilates. Que interessante. Se uma pessoa quiser te procurar para ter um atendimento, assim, tu dá aula de Pilates em casa ou atendimentos para recuperação física? Não sei se eu me fiz explicar. Sim, eu atendo nas duas áreas, como eu disse. Atualmente eu trabalho com a terapia manual, que é a massagem, a osteopatia, que também é um trabalho totalmente manual. Levo os aparelhos para reabilitação de bursites, tendinites, ombros congelados e trabalho também a domicílio com o Mat Pilates. Ou seja,
o meu paciente ele precisa ter só um tapete ou um colchonete para que a gente possa executar os exercícios de Pilates. Tem que passar por uma avaliação, né? Sim, sim. E agora, perguntando sobre a tua vida, assim, como é que tu lida. Tu tem muitos atendimentos, tu tem uma demanda energética, né, física bem grande como profissional, porque tu não trabalha parada. E como é que é a tua rotina de autocuidado? Eu gostaria de saber, porque tu é uma pessoa que dá pra ver que se cuida, que é bonita, tem um autocuidado. O que tu daria de dicas, assim, pra chegar nessa altura da vida tão bem, assim? Eu gostaria de aproveitar o gancho e falar de como eu conheci o Pilates. Eu acho que eu chego a te responder daqui um pouquinho. Em função dessa minha demanda muito grande de trabalho, meu trabalho é muito braçal, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu travei a minha cervical. Eu tive uma contratura, um espasmo na minha musculatura muito grande, fiz uso de medicação e fui encaminhada para ser aluna do Pilates. Ali eu me tratei e ali eu melhorei 100%, continuei exercendo a minha profissão. E comecei a praticar Pilates como aluna num outro estúdio, que é onde hoje eu dou aula, e a professora na ocasião saiu e a proprietária me perguntou se eu não gostaria de substituí-la, mas eu não tinha formação em Pilates. Isso foi assim 6 anos atrás, ou seja, eu tinha 50 anos, eu estou com 56, então eu fui fazer o curso de Pilates. Então eu era a aluna mais velha da turma, eu acho isso incrível de falar, porque como é importante, não importa a idade, tu te pôr à prova, tu te permitir fazer coisas novas. Verdade. Né? E eu com 50 anos fui fazer formação em Pilates. E me dei muito bem, substituí e sou atualmente a professora oficial da academia e dou a aula de Método Pilates. E essa foi uma das ferramentas que eu encontrei para me melhorar, mas não foi apenas pela lesão que eu tive na cervical. Eu já, por ser da área da saúde, sempre fui uma curiosa. E como curiosa, eu sempre procurei unir todos os pilares, que é a parte física, a parte alimentar, né, na questão da alimentação, a parte espiritual, da meditação, a parte, então, alimentar foi... Suplementação também, né? Sim, e isso começou uns 10 anos atrás, quando eu conheci a nutrição funcional. E aí, a partir da nutrição funcional, foi que eu comecei a fazer a virada de chave. Eu ainda não estava na menopausa, eu estava na pré-menopausa, eu só senti uma fadiga muito grande e eu comecei a investigar, comecei a observar que a alimentação, a nutrição funcional modificou a minha energia, a minha disposição e desde então comecei e até hoje sigo a nutrição funcional, que é o que a Márcia propõe. Né? É o que eu acredito, vivo e propago, né? Então, eu faço a nutrição funcional, eu faço a atividade física, eu procuro ter uma higiene do sono, eu sigo dentro dessa linha que eu acredito, que eu leio, que eu estudo. Eu suplemento, como tu falaste, né, com um acompanhamento. A minha ginecologista também é da linha da medicina integrativa. E a alimentação, então, nem se fala, né? E o exercício físico e suplementação com os hormônios, que na menopausa precisamos pensar sobre isso. Claro que sempre respaldado por um médico. Até porque o nutricionista tem limites, né? As únicas coisas que nós podemos prescrever são os minerais, vitaminas e fitoterápicos, alguns fitoterápicos, né? Agora, a parte hormonal
porque às vezes um paciente pode vir já com exames lá que foram solicitados pela médica, pela endócrina ou gineco, a gente consegue ver se está com hipotireoidismo subclínico, se está com uma baixa dose hormonal dos hormônios, o estradiol, mas a gente não consegue entrar com o tratamento, mas pelo menos a gente aponta, ó, já está, né, voando baixo, como se diz. Principalmente, é raro, é difícil uma mulher, depois dos 45 anos, não precisar de hormônio para tireoide, porque a gente fica mais cansada, sim, na menopausa, mais cansada, e aí vem aqueles gatilhos de vontade de comer doce, porque o organismo entende que a glicose em alta dose, assim, dá um doce, me dá um chocolate, aquilo vai te dar a energia, que na verdade deveria vir também em função dos hormônios, né, o T3, na verdade, né, que é o hormônio que dá esse vigor, e também a serotonina. Então, a alimentação funcional casada com uma dose de suplementação ideal e o balanço hormonal, a mulher vai longe, né? Ela pode não ser mais fértil, mas ela ainda tem uma vida produtiva fisicamente e mentalmente ainda até o fim, né? Então, achei bem interessante tu falar sobre isso, que às vezes a pessoa pensa, é só porque ela faz exercício que ela é assim. Não. Tem outras coisas, é outro pano de fundo. E a respeito do trabalho com a terceira idade, eu gostaria também de complementar o quanto o cognitivo melhora. Porque são novas vias cerebrais, a gente chama engramas de movimento. São novos engramas que se formam no cérebro, novas conexões neuronais que se formam no cérebro, permitindo que a pessoa fique mais alerta, mais atenta, e porque com a idade, se não há um estímulo, ou seja, para a música, para o canto, para a dança, para o exercício, o cognitivo vai ficando cada vez diminuído, e assim é uma forma, através do exercício, de tu estimular a tua parte cognitiva e, portanto, se manter alerta, se manter esperto. Esperto, é. Com equilíbrio, com tino, com raciocínio rápido, com memória, né? Sim. O movimento, então, novos movimentos, recrutar músculos diferentes, mexe então com a parte com a inteligência também, né? Sim. A gente vê como aquela pessoa é ativa. A atividade no corpo também influencia na mente bastante, né? Sim, a coordenação motora, né? Isso. Respira, inspira, expira, puxa a perna, cotovelo contrário. Toda essa questão de coordenação, não sabe? Aprende, não importa a idade. E isso é que é interessante, que vocês se coloquem à prova, que vocês se permitam novas experiências, novas vivências, em nome daquilo que a gente prima, né, Márcia, que é saúde. A saúde e a longevidade, né? Então tá bom, eu acho que ficou bem a contento essa entrevista, abordamos tudo que tínhamos proposto, e fique sempre à vontade para vir aqui colaborar, né, trazer mais conhecimento pra gente. Muito obrigada. Agradeço muito. Foi um prazer. Muito obrigada.